Então, a informação é importante não só na questão política. O que ocorreu no mercado americano, no mercado chinês, hoje pela manhã, influencia o mercado brasileiro aqui, logo na abertura da Bolsa, sem precisar, sem que existam grandes debates para saber como se posicionar, pura e simplesmente por conta das possibilidades informativas de hoje. Então, o que está havendo? Está havendo um deslocamento, inclusive, dos proprietários dos meios de comunicação. Antigamente, o Luke está aqui, vive bastante isso, eu acho que nas relações, inclusive, que ele tem de negociação, ele já deve estar vendo a mudança de quem são hoje os donos dos aparelhos midiáticos. Antes você tinha o cara que ia abrir o seu jornal, a sua rádio, para montar um espaço de comunicação. Hoje, em geral, são grandes empresários locais que compram veículos para poder ter influência maior do ponto de vista político e econômico. O Robert Murdoch, do ponto de vista mundial, é um exemplo disso. Acabou de comprar o Wall Street Journal, que é o jornal econômico mais importante do planeta. Foi comprado por um cara que é um empresário, um grande empresário, que não tem tradição alguma na área de comunicação. E ao mesmo tempo, então, essa mistura dos interesses econômicos e políticos é que nos faz a ter uma indignação maior em relação às formas como a mídia vem lidando com o seu objeto, no caso a informação, que ficou muito mais intoxicada hoje do que já foi em outros tempos, porque é muito mais importante hoje do que em outros tempos. Até 40 anos atrás, por exemplo, o jornalismo brasileiro era um jornalismo de boêmios. Você trabalhava no serviço público e chegava para produzir o jornal, escrevia o seu texto, sua crônica, sua história, publicava e não tinha ninguém ali para falar que isso não podia tanto por causa que o dono dali era padrinho. Tinha, claro, mas assim, tinha algum nível de censura evidente interno nas redações, mas hoje o alinhamento tem que ser muito mais ele é muito mais organizado. E o garoto, quando está fazendo faculdade, já se defronta com esse questionamento. Ele está indo, ele vai estudar jornalismo sabendo que ele vai ter que responder a um dono de comunicação. E aí, eu não quero só ficar no discurso da tragédia, então eu quero tentar apontar aqui o que me parece que pode vir a ser as saídas para isso. Primeiro, é o objetivo. Para quem está em sindicatos e quem está na ação aí do dia a dia, precisa qualificar o seu produto de comunicação interna, precisa fazer uma mídia também não tão rançosa como em geral é a mídia de muitos sindicatos, tentar ser mais plural também na sua mídia interna, não só falar, só fazer olas a diretoria do seu sindicato, mas colocar o debate dentro do seu veículo, porque a gente não pode cobrar dos outros que a gente não faz. Então, essa é uma questão. E ao mesmo tempo, eu acho que tem que investir, dedicar uma fatia maior dos seus recursos, percebendo que hoje, estrategicamente, esse é o debate. Ou você constrói um plano da comunicação, ou você vai perder espaço objetivo no debate da sociedade. Por outro lado, eu acho que o movimento sindical está atrasado nessa discussão, mas essa nova sociedade surgida pelas veias da web aí, está conseguindo enxergar as possibilidades, e aí muitos jovens ou não, que começaram a existir com essas novas tecnologias. Eu acho que essas novas tecnologias, elas abrem um novo horizonte, principalmente para quem trabalha com comunicação, que é o de começar a ser jornalista sem precisar ter patrão, que é poder ter um veículo de comunicação sem necessariamente estar atrelado a uma grande organização, a um administrador de empresas que pensa nos seus investimentos. E como que isso pode ser feito? Hoje os blogs ainda estão engatinhando, eles não saíram do primeiro nível, subiram 2 degraus de uma escada que tem 40, 50. Então, hoje o que está acontecendo? Já tem, por exemplo, o meu blog tem tido um acesso hoje de 1.500 pessoas
1.000 acessos individuais dia, 1.500 acessos individuais por dia. Page views é maior. Quer dizer, é um número já considerável, mas isso ainda é muito pequeno. Tem blogs, eu sei, que tem um acesso muito maior que esse, talvez do próprio Eduardo. Então, um pouco menos, uns 1.000. Então, isso ainda é muito pequeno, mas isso já possibilitaria, por exemplo, criar uma vitrine nesse blog para vender alguns produtos e esses produtos serem o sustentáculo de uma cobertura informativa diferenciada, dentro de um compromisso com leitores. Meu blog nem tanto, mas imagine um blog de literatura, e eu acho que aí o Guto, os sindicatos, eles vão ter que começar a enfrentar essa realidade no debate. Como é que você, se a gente chama de pede democratização da mídia, a gente não pode achar que ela vai se fazer dentro das estruturas tradicionais, porque nas estruturas tradicionais vai ser muito difícil realizar. Então acho que vai ser possível fazer quebrando essas estruturas, demolindo elas e construindo novas possibilidades de construção informativa, vamos chamar assim. Uma delas é um blog de literatura especializada, por exemplo, pode vender livros. Pode vender livros de literatura e as pessoas que gostam daquele produto informativo vão comprar ali, ele vai ficar com uma porcentagem dos recursos, entregar os livros, etc., tira lá seu salário mensal, que talvez até maior do que pudesse tirar no dia a dia das redações. Um blog especializado em futebol pode vender artigos esportivos, pode vender ingressos de futebol, pode começar também ser um shopping individual e começar por aí a construir uma outra relação que pode precarizar, por um lado, as suas relações de trabalho, mas por outro pode dar um nível de autonomia, de liberdade e de possibilidade de construir uma outra coisa daqui a um tempo muito maior. Para quem trabalha com informação, eu não conseguiria, por exemplo, hoje me ver trabalhando numa Veja, seria impossível. Ou mesmo numa Folha de São Paulo, ou no Estado, talvez eu trabalhasse no Caderno de Cultura e olhe lá. Então, mas dentro daquilo que eu me proponho a trabalhar, que é jornalismo político, não tem espaço hoje, a não ser em 3 ou 4 veículos. Então, como é que você faz essa transição? Eu acho que um espaço está aí, que é preciso ser também melhor discutido por quem está nas direções das entidades sindicais. Como trabalhar o documentário para o YouTube ou para outros tipos de mídia, como trabalhar a utilização do Orkut, como trabalhar a própria construção de novos sites, de blogs, etc. Eu acho que o contexto que a gente vive hoje, do ponto de vista da mídia, ele é muito rico, apesar de, eu acho que inclusive essas angústias, elas são ricas, porque na década de 90, por exemplo, a gente viveu um terror midiático muito maior do que hoje, houve um cala-boca total, ninguém questionava as privatizações. Éramos nós lá com a Luísa Biondi fazendo seus artigos para a revista dos bancários, às vezes com alguma coisa na Folha, e foi privatizado uma boa parte das boas empresas públicas do Brasil, sem que a mídia fizesse o debate que deveria ter sido feito. Então, e aquela ação, do ponto de vista do golpe econômico que foi dado na história do Brasil, ela é tão poderosa quanto se tentou fazer do ponto de vista político. Só que aquela com bons resultados. Hoje eu acho que já existe uma planetarização aí, de troca informativa que possibilita inclusive reagir e derrotar essas ações corporativas da grande mídia.